Fala galerinha do sexto ano, espero que todo mundo esteja bem aí. Nesse vídeo a gente vai estar finalizando a edição 5 do PET com o tema O Império Romano, da formação à ruína. Inicialmente o PET ele vai trazer esse texto aqui pra gente, o fabuloso Império Romano. No ano 27 a.C., após derrotar o general Marco Antônio no Egito, Otávio retorna triunfante a Roma, recebendo o título de Augusto, ou seja, Magnífico, e tornando-se o primeiro imperador de Roma. Apesar de exercer um governo centralizado na figura de uma só pessoa, as demais instituições políticas da República foram mantidas e passaram a ser submissas à vontade do imperador. O governo do agora imperador Otávio Augusto durou cerca de 40 anos e foi marcado por um período de extrema calmaria e crescimento da sociedade, sendo conhecido como Pax Romana. O imperador buscou conciliar a paz em relação aos povos já conquistados, suprimindo revoltas e rebeliões e as campanhas militares de expansão e domínios de outros territórios. As riquezas proporcionadas por essas conquistas favoreceram uma sucessão de obras de infraestrutura, construindo novas praças e prédios administrativos e a ocupação de espaços de lazer, como banhos públicos, termas e teatros. Para facilitar a locomoção e o transporte de mercadorias e pessoas, várias estradas foram pavimentadas, percorrendo quase todo o império. Algumas delas existem até hoje. Outra importante obra de infraestrutura foi a construção de vários aquedutos, levando água a lugares muito distantes no império. No auge de seu império, Roma, em sua extensão máxima, dominou as terras desde a atual Inglaterra, passando por todo o Mediterrâneo e chegando ao Oriente Médio. Esse número imenso de povos conquistados trouxe grandes riquezas econômicas aos romanos, mas também possibilitou a interação e a disseminação de diversos estilos culturais. O latim foi disseminado por toda a região. Aspectos do direito romano tornaram-se base para povos das gerações futuras. Costumes de diversas religiões foram incorporados à da sociedade romana, desde os gregos até os egípcios, e por fim, o próprio cristianismo. A presença do cristianismo em Roma passou a ser considerado um grave problema à política de Roma, uma vez que os cristãos se negavam a servir o exército e a adorar os deuses romanos. Por esse motivo, passaram a ser perseguidos, presos e assassinados pelos imperadores romanos, muitas vezes jogados aos leões nos jogos romanos, especialmente no famoso Coliseu. Entretanto, esta perseguição não enfraqueceu o cristianismo local, que apesar do medo, seguiam seus cultos de forma escondida nas antigas catacumbas das cidades. Aqui ao lado a gente tem uma imagem do Coliseu. A situação começa a mudar durante o governo de Constantino, que no ano de 313 d.C. se converte à fé cristã e, mediante o documento do Édito de Milão, concedeu liberdade de culto aos cristãos por todo o império. Em 380 d.C., o imperador Teodósio torna o cristianismo a religião oficial de todo o Império Romano. A partir do século III d.C., o Império Romano passa a enfrentar grandes dificuldades em conquistar novos territórios, diminuindo o número de escravos e a arrecadação de impostos, dificultando a manutenção de um exército capaz de proteger todo o território e tendo que enfrentar as tentativas de invasão dos povos considerados bárbaros, foram determinantes para o início da ruína de Roma. Mas quem eram esses povos bárbaros? Eram povos que viviam fora dos limites de Roma, não falavam latim, não disseminavam a cultura romana e não se submetiam às leis de Roma. Muitos povos com essas características viviam no norte do continente europeu e entravam em longas batalhas contra o exército romano. Sem poder arcar com as despesas do exército de forma satisfatória, o Estado romano passou a sofrer com inúmeras traições militares, que passaram a ceder sua lealdade essencialmente aos seus generais, que por sua vez agiam de acordo com os interesses daqueles que os pagavam mais. No século III, num período de 50 anos, Roma teve 26 imperadores, sendo 25 assassinados, muitos por aqueles que deveriam protegê-los. O imperador Diocleciano, de 284 a 305, decide dividir o império em 4 territórios para facilitar a sua administração. Esse regime, chamado de tetrarquia,
não atendeu às ambições políticas, pois os líderes sempre entravam em guerra pelo controle de todo o império. Com a vida nos centros urbanos cada vez mais difícil, grandes proprietários abandonaram as cidades e migraram para as áreas rurais, iniciando um processo de ruralização do império. Roma é definitivamente dividida em dois impérios sob o domínio de Teodósio no ano de 395. Criou-se o Império Romano do Ocidente, com sede em Ravenna, e o Império Romano do Oriente, com sede em Constantinopla. Ao contrário do Oriente, o Império do Ocidente continua sua deterioração, sendo invadido gradativamente pelos povos germânicos, bárbaros, destruindo a estrutura política, social e cultural de Roma. Os francos tomam a cidade de Lutécia, Paris. Os vândalos tomam Cartago. Os visigodos saquearam Roma e, finalmente, no ano 476, os Hérulos depuseram o imperador Rômulo Augusto, o último imperador romano. Agora vem aqui as atividades, gente. Atividade 1. De acordo com o que foi estudado, descreva o motivo pelo qual o cristianismo representou uma grave ameaça ao estilo de vida romano antes do século III. O que a gente pode estar respondendo aqui? A presença do cristianismo em Roma passou a ser considerado um grave problema político de Roma, uma vez que os cristãos se negavam a servir ao exército e a adorar os deuses romanos. A gente sabe que o cristianismo é uma religião monoteísta, enquanto os romanos eles tinham uma religião politeísta. Então, devido a esse choque, a essa diferença, os cristãos, eles não se submetiam às vontades impostas pelo Império Romano. E como eles se negavam a reconhecer os deuses romanos, reconhecer a ideologia religiosa romana, que estava sendo imposta a todos os povos dominados, eles acabavam se colocando como subversivos, o que não era vantajoso para a imagem autoritária de Roma, para o controle romano. Atividade 2. A máxima extensão do império proporcionou riquezas e poder aos romanos por séculos, mas também foi responsável por uma grave crise administrativa. Quais motivos podem ser apontados como determinantes para essa crise no que abrange ao tamanho do império? Aqui a gente pode citar 4 fatores importantes para responder essa questão. O primeiro, a falta de novas conquistas para conseguir mais escravos. Segundo, problemas com o pagamento dos militares, causando traições. Terceiro, dificuldade de comunicação pela grande extensão do território. E quarto, crescimento do cristianismo. Agora a questão 3. Quem era considerado bárbaro na sociedade romana? O que a gente pode estar respondendo aqui de acordo com o texto? Para a sociedade romana, os povos bárbaros eram aqueles que viviam fora dos limites de Roma, que não falavam latim, não disseminavam a cultura romana e não se submetiam às leis de Roma. Atividade 4. Por que os militares, a partir do século III, não eram sinônimo de proteção irrestrita ao imperador? O que nós podemos responder aqui? Sem poder arcar com as despesas do exército de forma satisfatória, o Estado romano passou a sofrer com inúmeras traições militares, que passaram a ceder sua lealdade essencialmente aos seus generais, que, por sua vez, agiam de acordo com os interesses daqueles que os pagavam mais. No século III, num período de 50 anos, Roma teve 26 imperadores, sendo 25 assassinados, muitos por aqueles que deveriam protegê-los. Ok? Turma, agora nós finalizamos aqui essa edição 5 do PET. Semana que vem, provavelmente, a gente vai voltar já com a primeira semana do PET 6, tá bom? Espero que esse vídeo tenha sido de bom proveito para vocês e até a próxima. Forte abraço. Obrigado.